Excelente. Beleza, vamos lá. Pessoal, muito bom dia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa aula, né? A gente deixou os combinados aí que a gente tratou no- ao longo desse bate-papo aí que nós tivemos. Então, todo mundo aí com a câmera desligada, o microfone desligado, né? Se quiser, pode à vontade entrar aqui durante a aula para fazer alguma pergunta, alguma colocação. É só ativar o microfone e falar o nome, né? Respeitar o horário da aula. Como eu falei para vocês, a gente não vai ter uma aula muito longa, né? Não vai ter uma hora 4 horas de aula, né? Vamos tentar fazer esse apanhado aí dessa matéria ao longo de uma hora, a 1 hora e meia no máximo, para não se tornar também muito cansativo, né? A gente tem um, uma forma de passar o conteúdo para não utilizar 4 horas de aula como se fosse uma aula presencial. Eu pedi autorização para vocês aí para a gente gravar essa aula, justamente para ela ser disponibilizada no YouTube, para quem não, no atual momento, não está conseguindo participar dessa aula agora. E na sequência, também pode servir de material aí para vocês reverem esse assunto e tudo mais. E ainda quem não pode estar participando aí por algum motivo do horário, né, dessa gravação, pode acessar a qualquer momento lá no YouTube. E lembrando aí que esse assunto ele vai ser revisado em um momento oportuno, né, o momento em que a gente retornar para as aulas presenciais. Então vamos por partes aqui. Deixa eu apresentar para vocês, né, o tema da aula de hoje é treinamentos e capacitação em saúde e segurança do trabalhador. Toda vez que a gente fala de treinamento e capacitação de saúde e segurança do trabalhador, é bacana a gente relembrar um pouquinho, né, lá dos conceitos da segurança, né, que o treinamento e a capacitação é um dos fatores fundamentais da, da preservação da vida, né, e, consequentemente, da integridade física dos trabalhadores. Toda vez que a gente fala de treinamento, muita gente às vezes pode torcer o nariz na empresa, pode achar que é algo desnecessário, né? Mas o treinamento é a única forma de a gente desenvolver, né, de um processo de aquisição aí de desenvolver conhecimento, habilidades e competências, né, como resultado aí de um simulado, né, de uma formação profissional, tá? Então, toda vez que a gente fala de treinamento, é o ensino de habilidades práticas relacionadas a uma competência específica, né, daquela atividade, ainda mais falando sobre a saúde e segurança do trabalho, que a gente está lidando com vidas. Quando a gente fala ainda de capacitação, é uma forma de aprendizagem, né, que serve como um treinamento básico de exigência, né, de um ofício, de uma ocupação ou de uma profissão especificamente. Né? Todo mundo aí nesse momento de pandemia, todo momento, nesse momento de isolamento social, vê o quão é importante a gente ter habilidades em trabalhar com uma ferramenta tecnológica, né, com o computador, com acesso à internet, e a falta dessa capacitação pegou todo mundo desprevenido, né? Ninguém estava preparado para montar uma aula, né, agora em formato remoto, ninguém tem estúdio de gravação em casa, né? Então a gente está dando o jeito que a gente encontra melhor aí para poder passar o conteúdo, né, e consequentemente para que não seja perdido esse tempo, tá bom? Eu tenho uma frase comigo, talvez alguém já ouviu essa frase, é uma frase do Milor Fernandes, que ele fala exatamente o seguinte, que quem perde tempo não é maluco, né, é suicida. Então, se você deixa passar esse tempo e lá na frente falar assim, vamos revisar o conteúdo, pode ser que muitos de nós não estejam com esse tempo hábil para isso. Né? A gente não sabe como as coisas vão acontecer e muito como que as coisas vão mudar a partir de agora, tá bem? Então vamos dar sequência aqui à nossa aula de treinamento e capacitação em saúde e segurança do trabalho. Quando eu falo sobre treinamento e capacitação, é bom a gente lembrar aí que ela faz parte
da UC10, né, a UC que fala sobre planejamento de ações educativas em saúde e segurança do trabalhador. Quando a gente fala sobre ações educativas, pessoal, a gente aprende, geralmente, né, a gente aprende por repetição, né? Lá na escola a gente tinha professora de matemática que ensinava lá 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, e aí a gente acabou criando, né, uma forma de repetição para aprender a matemática. A professora de português, quando falava lá dos verbos, né, eu, tu, ele, nós, vós, eles, se tornou também uma forma repetitiva para a gente aprender, tá bom? Então a gente aprende por repetição. Se alguém porventura aí tem filho, né, sabe que a gente fala para o filho, ó, não coloca o dedo na tomada, não quebra o vaso, né, não derruba o vaso de cima da mesa. E ele vai aprender por repetição também, tá bom? E quando isso não ocorre de maneira mais esperada, a gente precisa sentar com o filho, conversar, a gente precisa expor alguns pontos de vista e determinar limites também, tá bom? Então, o trabalhador na saúde e segurança do trabalho, como a gente já brincou isso em sala de aula, ele é uma criança também, né? Ele precisa receber orientação constantemente. Então, o que se espera com essa aula e com essa UC10 são identificar as necessidades de ações educativas conforme o público-alvo e a proposta da organização, da empresa. Tá? As ações educativas elas vão determinar exatamente o público-alvo, né? Se ele está carente de educação, carente de treinamento e capacitação em saúde e segurança do trabalhador. Diariamente, né, a gente é cobrado aí sobre resultados. E a gente só consegue apresentar resultados se a gente, lá no início do ano, no início do nosso trabalho, definir objetivos, né, definir temas e recursos didáticos, assim também como local, carga horária e instrutor, conforme os tipos de ações educativas. Então, eu consigo aí apresentar resultados se eu tracei objetivos. Se eu tracei objetivos diretamente com o gestor da minha empresa, se eu tracei objetivos com a minha vida própria, né, com a minha vida profissional, para quem trabalha aí, para quem já trabalhou em alguma empresa, sabe quanto a gente é cobrado, né, de resultados. E o acidente de trabalho, ele é um resultado negativo, no qual a gente tem que aprender, tem que trazer esse evento, né, inesperado, não programado, para que ele faça parte de um objetivo aí maior também. Então, o acidente de trabalho, ele pode ser visto aí como oportunidade de melhoria. Um acidente de percurso, acidente de trajeto aí no qual o trabalhador sofre um acidente, ele é visto também como uma forma da gente melhorar a conscientização dos nossos trabalhadores. Então, eu falei para vocês aqui dois temas básicos, né? Que é o acidente, né, de trabalho e o acidente de percurso, o acidente de trajeto, vamos falar assim. Eles são temas que devem nortear aí o trabalho do profissional de segurança do trabalho. Mas se você for trabalhar numa área elétrica, né, numa empresa que tenha parte elétrica, ele vai ter que ser focado em temas voltados à parte elétrica. Se for trabalhar num ambiente rural, numa fazenda, eu tenho que levar em consideração aí a preocupação com o meio ambiente, consequentemente, contato com agrotóxicos, a prevenção de acidentes com máquinas. Se for trabalhar numa metalúrgica, eu tenho os temas aí para abordar de solda, né, os riscos de solda, os riscos de acidente pérfuro-cortantes ou corte contusos por causa de chapas de ferro. Então, esses temas são fundamentais a gente traçar de acordo com a empresa, né? Não adianta eu ir lá falar sobre risco biológico numa empresa voltada mais ao segmento da construção civil, né? E o inverso também é verdadeiro. Não adianta eu ir falar de riscos na construção civil dentro de um hospital. Então, eu tenho que delimitar os temas para poder traçar os objetivos específicos, tá bem? Os recursos didáticos que a gente tem atualmente, né, nós temos mais um hoje, né, que é a famosa videoconferência ou as gravações que a gente está fazendo aqui, mas geralmente a gente trabalha daquele formato, né,
uma apresentação em slide, um PowerPoint, uma projeção, uma plenária, né, um auditório, um microfone, um bom sistema de áudio, mas no dia a dia, né, isso é a melhor solução, mas e no dia a dia, que a gente vai estar que tá lá no chão de fábrica, conversando com o trabalhador, olho a olho, aquela rodinha de 10 pessoas, então eu tenho que estar preparado para as duas situações. Então isso vai também falar sobre o local, a carga horária, ela é definida geralmente pela norma regulamentadora, por exemplo. Tenho treinamentos, quando a gente vai falar sobre a NR12, eu tenho treinamentos específicos de 8 horas, por exemplo, de 20 horas, e aí essa carga horária ela vai determinar de acordo com a própria norma regulamentadora. A gente falou recentemente aí sobre o assunto CIPA, o treinamento da CIPA, por exemplo, ele tem que contemplar alguns horários, né? Então tem uma carga horária lá de 20 horas, que ela é distribuída em 8 horas diária, e essa é a carga horária que ela vai ser específica, né, para a NR5. Se eu for falar da NR6, a norma que fala sobre EPI, tem EPIs que em 20 minutos eu ensino o trabalhador a utilizar, em alguns em menos tempo, né? Por exemplo, um óculos de segurança, só você colocar no rosto e ver se teve uma boa fixação, teve um bom encaixe. Essa é uma carga horária suficiente. E aí entra a figura do instrutor também. O instrutor ele deve conhecer alguns princípios aí, né, pedagógicos e andragógicos, né, que é da capacitação aí de tanto na teoria de você ensinar pedagogicamente, né, vamos falar assim, crianças, né, quando a gente fala sobre a pedagogia, geralmente a gente está associado à educação, né, a gente está associando a educação, e a andragogia, né, é como a gente estivesse trabalhando aí com uma orientação de adultos, tá? É um termo relativamente recente, mais ou menos de 1970, que ela trabalha em contraposição à pedagogia, falando refere-se à educação, que refere-se à educação de crianças. Então tem uma diferença clássica aí entre um e outro, tá bom? Então a gente também tem que ter cronograma, elaborar custos, né, para subsidiar um treinamento. Por exemplo, eu tenho lá como obrigação realizar uma CIPAT. Então eu tenho que deixar ciente a organização, a empresa, que ele tem um cronograma a seguir, né, e lá em outubro de 2020 ele vai realizar uma CIPAT, né, hipoteticamente. Qual que é o valor disso? Qual que é o custo disso? Lembre-se que a gente está falando de empresa, e toda empresa ela tem que manter a sua saúde financeira em dia, tá bom? E às vezes um palestrante aí pode custar caro, ele vai exigir uma hospedagem, um deslocamento, então eu preciso levar em consideração os custos também para poder apresentar esses projetos, né, para subsidiar uma possível aprovação, tá bem? De acordo com as necessidades e disponibilidade da própria organização. A gente vai ensinar também alguns formulários aí de avaliação de treinamento, né? Quem nunca recebeu um e-mail, né, ou uma solicitação de avaliação de um determinado treinamento que a gente participou. Então é fundamental a gente falar sobre isso, também a lista de presença, alguns certificados de participação conforme o tipo de evento. Lembrando que esse certificado de participação, ele pode endossar, né, o que vai informar ao técnico de segurança se porventura aquela pessoa está capacitada, habilitada, ou se ela tem aptidão para exercer aquela atividade, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Skype, porque como a gente está com o modo de projeção, eu não consigo ver quem está participando, né? E também não consigo ver aqui o chat, tá bom? Se porventura tiver alguma pergunta aqui, pessoal, podem mandar no chat também, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, só tirar mais uma dúvida aqui com vocês. Me ouvem bem? Estão ouvindo claramente? Pode abrir o microfone, por favor, e me falar se está tudo bem aí, estão me ouvindo. Tá tudo ok, Conrado. Perfeito. Tudo certo, professor.
Excelente, obrigado, pessoal. Valeu pelo feedback aí. Vamos voltar para a projeção do slide. Além desses indicadores que a gente vê aqui na UC10, né, eu vou apresentar para vocês aí o que se espera de um bom profissional de segurança do trabalho. E eu lembro que eu até comentei isso em sala de aula, que se espera de um profissional de segurança do trabalho é que ele interaja com os colaboradores, apresentando aí, consequentemente, a sua visão de segurança do trabalho. Né? A gente fala de comunicação porque a gente trabalha com pessoas e as pessoas elas são movidas pela comunicação. Quando eu falo sobre os elementos da competência aqui da UC10, né, eu não posso deixar de citar as NRs. Né? Isso aí vai ser, as NRs vão ser a nossa base, né, nossa guardar as devidas proporções aí, né, vamos falar de uma maneira bem metafórica, é a Bíblia do técnico de segurança. Lá contém todas as informações do que é certo, do que é errado, e de que, de certa forma, ela vai nortear o nosso trabalho. Nós temos também algumas diretrizes da Organização Internacional do Trabalho, especificamente falando sobre educação e formação na segurança do trabalho. A OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela exerce um papel específico, né, na elaboração de leis e regras, né, decretos e portarias que falam sobre a educação. Então, um técnico de segurança, ele é um educador, né, ele é um profissional da educação também. A gente tem alguns programas de treinamento que a gente vai abordar ao longo das políticas de saúde e segurança, conforme eu falei, né, os princípios aí da andragogia, que é a educação de adultos, a percepção e representação de riscos pelos trabalhadores. Né, eu falar para um trabalhador, por exemplo, da construção civil sobre uma máquina, ele tem conhecimento, ele sabe a engrenagem, ele sabe o botão de acionamento, ele sabe de tudo, porque ele já trabalha diariamente, por exemplo, com uma bitoneira, né, com equipamento. Agora, se eu for falar para ele sobre aterramento elétrico, às vezes isso pode trazer uma visão diferente, né? A gente precisa ter essa representação dos riscos para eles. E os treinamentos, né, de acordo com cada um. A semana interna de prevenção de acidente de trabalho, sempre relembrando que isso aí, pessoal, não é papel do técnico de segurança, né? Eu gosto sempre de frisar isso. A CIPAT, ela é representação do trabalho da CIPA, né? Então, você, como profissional de segurança do trabalho, vai ter que instruir a tua CIPA, vai ter que capacitar a sua CIPA, vai precisar fazer o que a gente está fazendo aqui agora, falando sobre treinamento, capacitação, em reuniões da CIPA, para que eles saibam e se envolvam principalmente na elaboração da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT. Alguns objetivos aí que a gente vai abordar nos planejamentos de treinamento, né? Vamos deixar isso para trabalhar na prática. Os tipos de características, né, de avaliação e de treinamento, lista de presença, certificado. Por exemplo, lista de presença é algo que a gente precisa preencher não só para participar de sorteio, mas para futuramente, por exemplo, elaborar um certificado, mandar para aquela empresa que está dando treinamento para que ela nos devolva aí com o certificado, com a carga horária, com a assinatura do instrutor, tá bem? E aí temos alguns custos fixos, variáveis, diretos e indiretos de treinamento, tá bom? Isso é mais uma parte da contabilidade, mas que a gente se arrisca aí a ensinar também devido o tempo, né, de formação que nós temos. E o que se espera do profissional da segurança do trabalho, eu não vou ler tópico por tópico, mas desenvolver o que a gente chama aí de habilidades, atitudes e valores, tá bem? Habilidade tanto de elaboração aí de um evento, né, ou de um treinamento, de uma palestra, e ainda a proatividade, né, como atitude e valor para atender as necessidades da organização. Então, vamos só entender aqui primeiramente a definição de treinamento. Quando a gente fala sobre essa definição de treinamento e capacitação em saúde e segurança do trabalho, é a ação ou efeito de treinar, né? Então, se vocês participam aí de uma atividade física, né, de uma academia, realizam alguma atividade voltada
A parte física, vocês fazem isso por repetição, né? Quem nunca foi na academia e fez aquela famosa 3 séries de 10, justamente para a gente ganhar lá tonicidade, ganhar musculatura, enrijecer a musculatura, né? Tonificar a musculatura, mas a gente aprendeu por repetição, tá bem? Quando eu falo sobre treinamento ainda, a gente tem vários formatos de treinamento, né? A gente tem aí treinamento funcional, né? Que é um treinamento voltado também à parte de recursos ligados à parte física, né? Nós temos treinamento lá do RH, que ele vem do desenvolvimento do profissional. Às vezes você trabalha nos recursos humanos e o trabalhador ele acabou de sair de um curso técnico lá do Senai, por exemplo, é, ligado à parte metalúrgica, mas aí você, enquanto profissional de recursos humanos, precisa indicar que ele faça um treinamento de metrologia, por exemplo, que é um treinamento para utilizar equipamentos aí ligados à parte de medidas, ou um treinamento de certificação ISO 9000. Então, toda a capacitação, todo o treinamento, ele vai envolver como uma parte que vai dar sequência às características profissionais daquele trabalhador, tá bem? Ontem teve um aluno aí que me ligou, a gente estava conversando durante 20, 30 minutos, e ele falou, olha, eu estou fazendo um treinamento pelo site aqui, né, um curso, eu queria entender qual que é o peso, né, dessa certificação para o meu currículo. É uma pergunta muito difícil de responder, pessoal, porque tem treinamentos que eu participei, tem palestras que eu participei, que eu sinceramente nem me lembro mais, né? Você pegar aqui um papel, uma pastinha que eu tenho aqui em casa com todos os meus certificados, vai ter treinamentos que eu vou olhar e falar, nossa, nem lembrava que eu participei dessa palestra, né, desse treinamento. Mas, de certa forma, ela me ajudou a desenvolver o profissional que hoje, né, eu sou. E que hoje ajuda, né, a desinibição, a falar em público, que é um dos maiores medos que a gente vai encontrar aí no dia a dia. Até falando aqui sobre treinamento, a pessoa que fala em público, ela precisa treinar, ela necessita treinar. Ela não nasceu com o dom de falar em público, numa oratória, né? Me lembro do Oscar Schmidt, quando falavam para ele lá o apelido que ele ganhou de mão santa, né, no basquete. Ele ficava bravo com esse apelido, porque falando, na verdade é uma mão treinada. Ele chegava na quadra de basquete e fazia uma aposta com o Marcel lá, que era a pessoa que treinava junto com ele. Falou, ó, a gente vai arremessar 1000 bolas aqui de basquete, né? Eu só saio na hora que eu terminar, me lesse uma bola. E ele falava exatamente por isso, porque ele queria treinar, ele tinha o peso da bola na mão, ele tinha a distância que ele estava do aro lá do basquete, e ele certamente ele mais errou do que acertou as cestas dele de basquete, porque uma coisa é você treinar no espelho dentro de casa, uma coisa é você treinar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos sentados no sofá. Outra coisa é quando você chega na frente de uma plateia e vê lá 300 pessoas sentadas na sua frente, quando você pega o microfone na mão, todo mundo se silencia, né, entra lá um áudio para você falar, testando, né, 1, 2, 3 no microfone. Isso é totalmente diferente. Quem já teve aquele friozinho na barriga sabe do que eu estou falando. E é exatamente isso que acontece. A gente precisa treinar para encontrar melhores facilidades e, consequentemente, se tornar um profissional melhor. Então, falando ainda sobre treinamento, nós temos aí que conhecer as nossas normas regulamentadoras, tá bem? Eu trouxe aqui vários exemplos, né, das NRs, né, justamente para a gente conhecer que cada uma dessas normas regulamentadoras ela apresenta a necessidade de treinamento e capacitação e habilitação do profissional, e você, técnico de segurança, que vai exercer esse papel. Quando eu falo sobre treinamento, eu tenho um treinamento lá que eu falei agora há pouco, o treinamento de CIPA, que ele é só ministrado a quem é cipeiro. Mas aí eu vou ter lá um operador de empilhadeira,
O operador de empilhadeira, ele tem um curso, e esse curso ele tem uma carga horária e ele tem uma validade. Assim como a nossa CNH, nossa Carteira Nacional de Habilitação, para quem é habilitado aí, sabe que a gente tem que passar por exame médico, né? A gente tem que passar por um exame psicotécnico, né? A ordem não é exatamente essa, mas aí ele tem que fazer depois lá um curso do CFC, depois ele tem que fazer umas aulas práticas, para depois fazer uma prova com o delegado, para depois ele receber a CNH. E aí depois de um ano, né, ele está com a carteira provisória, ele depois tem que pegar a carteira definitiva, para só depois ele falar assim, ó, agora eu estou tranquilo. Né? Isso não acontece, depois de mais 5 anos ele tem que voltar e revisar novamente, né? Em alguns casos aí ele tem que, se ele for evoluir profissionalmente, né, vamos falar assim, mudar de categoria, ele tem que fazer mais cursos e por aí vai. Quando a gente fala da habilitação de um profissional na área da segurança, eu vou ter características, por exemplo, de um treinamento lá voltado à saúde e segurança do trabalho. Vocês pegarem lá da NR11, né, na norma regulamentadora número 11, eu vou ter um módulo só de saúde, segurança e higiene do trabalho. Por sua vez, né, uma carga horária mínima que é exigida é de 16 horas. Além disso, eu tenho lá, por exemplo, uma operação de ponte rolante, que é um instrumento comum que a gente tem nas indústrias. O trabalhador ele tem que receber um treinamento de mais de 16 horas. Então, quando a gente fala sobre esses treinamentos, né, ou capacitação, ou habilitação, notem que cada uma, né, ela vai trazer consigo aí características bem definidas de carga horária, de instrutor, de necessidade, tá bom? De acordo com cada INR. A parte boa de tudo isso é que tá em cada NR é abordado essas questões de treinamento, tá? Quando a gente fala lá da NR10, novamente falando aí do trabalho com energia elétrica, né, voltado à energia elétrica, né, à eletricidade, a NR10 ela traz lá na segurança de instalações e serviços de eletricidade, ela traz lá a necessidade de ter um treinamento. E na sequência, esse treinamento, ele fala sobre medidas de proteção individual, medidas de isolamento, né, daquele trabalho energizado, e áreas classificadas, proteção contra incêndio, e tudo isso deve fazer parte de um treinamento voltado aí ao profissional que atua, né, na norma regulamentadora 10, tá bem? Então, esse é fundamental a gente conhecer também o que está lá nas nossas NRs. Quando a gente fala sobre treinamento, né, eu vou só mudar aqui a imagem, ela fala sobre educação profissional, né? Tem uma definição aí do que é a Venato, que é um profissional voltado à área de recursos humanos, que é um profissional ligado aí à administração. Ele fala que educação profissional é a educação institucionalizada ou não, né? Que visa o preparo do homem à vida profissional. Então, fazer uma pausa aqui primeiramente, né? Quando a gente fala do preparo do indivíduo à vida profissional, lembre-se que a gente não recebeu isso na escola, às vezes a gente não recebeu isso em casa, e esse treinamento, né, essa educação, a gente precisa realizar dentro das organizações. O papel que a empresa exerce é um papel também de escola, é um papel também de formação, né? Percebam aí que geralmente quando a gente fala de um trabalhador bem-sucedido, ele geralmente está dentro de uma organização, dentro de uma empresa, que por sua vez investiu financeiramente naquele profissional, tá bem? E aí é comum a gente ver aquele trabalhador ele se desenvolvendo, né, e alcançando voos maiores na sua vida profissional também. Então, voltando aqui à definição, é onde a educação propriamente dita compreende 3 etapas: formação profissional, desenvolvimento e treinamento. Temos instituições, né, temos empresas que o propósito maior da empresa é ganhar dinheiro, é se tornar rentável financeiramente,
mas ela também destina aí verbas financeiras à formação profissional daquelas pessoas, né? Quem nunca ouviu aquele exemplo, né, que aquele trabalhador entrou na empresa e a empresa pagou um curso técnico para ele, pagou uma graduação para ele. Isso não acontece em todas as empresas, né? Que bom seria se acontecesse em todas as empresas, mas nós temos empresas aí que elas pagam parcelas, né, ou pagam porcentagens dessa formação profissional porque elas investem naquela vida profissional do trabalhador. E aí na sequência, né, é mais famosa, né, o famoso setor de desenvolvimento e treinamento da empresa. Quando eu falo em desenvolvimento e treinamento, são coisas distintas, tá bem? Desenvolvimento, né, a gente precisa aqui criar uma necessidade de conhecer as definições, né, de cada palavra, mas quando eu falo em desenvolvimento, né, especificamente, aí eu estou dando uma desenvoltura naquele trabalhador, tá bem? Até criando um parênteses aí, eu, eu estou hoje no Senac, de certa forma, porque a empresa que eu trabalhava, ela investiu num treinamento para mim, é um treinamento de oratória, inclusive, de como falar em público, que foi feito através de um levantamento, de um feedback do meu gestor. O meu gestor, na época, ele comentou, falou, Conrado, você sabe bastante, você tem uma formação profissional, você tem uma especialização, você tem uma graduação, você tem um curso técnico, mas eu sinto que você não fala muito bem em público. Então, eu achei naquele primeiro momento, a gente não gosta de receber críticas, né? Normal isso. Eu achei primeiramente aquilo uma crítica, né? Mas eu falei, bom, vou dar um voto de confiança. Ele tem mais idade do que eu, né? E minha mãe me ensinou também aí que quando os mais velhos falam, a gente precisa dar atenção. E não só pela questão de mais velho, mas por ser meu chefe também, né? Meu supervisor, meu gerente direto. Eu falei, eu vou fazer esse treinamento. E aí eu conheci o Senac. Até então eu nunca tinha ido no Senac de Araraquara. E por ironia do destino, né, ou por planos divinos aí, eu acabei depois participando de um processo seletivo, sendo convidado a trabalhar em carta convite, depois na sequência passar por um processo seletivo e me tornei funcionário do Senac. E o treinamento, né, é uma forma de aquisição também aquelas habilidades e competências. Então, quando a gente falou lá sobre habilidade e competência no início, né, da nossa aula, muitas vezes o trabalhador ele não vai ter muito definido essas habilidades. Então, por exemplo, uma pessoa que ela começa a trabalhar numa empresa e ela não tem formação profissional em empilhadeira, ela vai precisar receber um treinamento em empilhadeira. Ela não teve formação profissional nos riscos ambientais, na higiene ocupacional, ela vai precisar receber esse treinamento. E aí compete a você, profissional da segurança do trabalho, aluno do técnico de segurança do trabalho, muito em breve dar esse treinamento a esses funcionários aí da empresa. O treinamento da empresa, de acordo com Toledo aqui, é a ação de formação e capacitação da mão de obra, que é desenvolvida pela própria empresa com vistas a suprir as suas necessidades. Então, o treinamento na empresa, né, antigamente nós chamávamos o treinamento de e-learning ainda, que é uma nomenclatura mais americanizada aí, né, de uma leitura eletrônica, né, uma, uma, uma treinamento pelo formato EAD, vamos falar assim, né? Essa era a modernidade da época, por volta de 99, 2000, né? Começou a se ver que financeiramente era mais viável e, consequentemente, a gente não tinha deslocamento, então alguns treinamentos de mão de obra começaram a ser feitos por formato EAD, tá bem? E algumas pessoas aí que eu conheço já fizeram cursos EAD e falam muito bem desse tipo de treinamento, tá bom? Mas voltando à definição aqui, quando a gente fala de formação e capacitação de mão de obra,
A empresa, né, eu demorei muito para aprender isso, e isso foi libertador de certa forma. Nós vendemos uma mão de obra para as empresas elas pagam por essa mão de obra, tá bem? É, Ninguém está na empresa, né, pelo menos não deveria estar, por influência ou por amizade, tá bem? Então você é remunerado de acordo com a sua qualificação, de acordo com a sua formação e capacitação. E se a empresa ela está investindo em você, né, num treinamento, numa capacitação, numa habilitação, ela vai querer futuramente cobrar esses valores, né, investidos através do seu desenvolvimento, porque ela encontrou em você, profissional da segurança, ela encontrou você um ponto a ser melhorado e ela viu na organização que você poderia exercer esse papel, tá bom? Então ela está te dando uma chance, vamos falar assim, em outras palavras, para atender aquelas necessidades. E o treinamento ainda, acho que é a última definição aí, ela abrange qualquer tipo de experiência destinada para facilitar o ensino, tá bem? Então a gente aprende todos os dias, tá bom? Que será de útil no desempenho de um cargo atual ou futuro, tá? Geralmente a gente não vê a pessoa sair da formação profissional dela, da faculdade dela, e já assumir um cargo de gerente numa empresa. Ela começa lá de baixo, ela começa como auxiliar, depois ela se torna efetivo naquele cargo, depois ela pode se tornar uma supervisora, ela fica alguns bons anos na supervisão para poder se desenvolver, para poder amadurecer profissionalmente, né? Alguns profissionais da área de recursos humanos falam bastante sobre a famosa resiliência, né? Que é você encontrar dificuldades, manter a saúde mental, né? E não provocar alarde desnecessário na organização, não provocar alarmismo aos seus subordinados, vamos falar assim, para lá na frente, talvez, se tudo der certo, se tornar um gestor, né? E aí não para por aí, você pode ser um gestor, depois você pode ser um gerente, você pode ser um um diretor, e você pode inclusive ter sua própria empresa, se for o caso, tá bem? E a pessoa que ela já nasceu com espírito inovador, com espírito empreendedor, muito provavelmente ela está aprendendo isso na marra, no dia a dia, tá bem? E certamente também ela tem que buscar treinamento, tá bom? Então, quando a gente fala sobre treinamento, ela é fundamental em todas as etapas da vida. Então, quando a gente falou lá da capacitação, né, do treinamento, que era o efeito de treinar, a gente também tem a capacitação. E aí ela vai ser um pouquinho dividida, né, a gente vai deixar isso para abordar isso na próxima aula, o que é habilitação, o que é aptidão, e ainda o que acaba sendo, né, essa capacitação dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, ou ainda dentro de uma empresa. Mas só para a gente dar uma pincelada aí sobre o assunto, quando a gente fala sobre educação, sobre formação, hoje vocês estão fazendo um curso técnico em segurança do trabalho. Não existe um peso maior ou menor nesse sentido, tá? O que existe, na verdade, são classificações. Quando a gente fala sobre o curso técnico, ele pode ser visto como um curso de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Quando a gente fala sobre educação, especificamente de ensino médio, né, ele é voltado aí aos cursos técnicos. Aí, se você quer depois fazer uma formação de nível superior, eu não gosto muito dessa classificação, né, um sentimento que parece que a gente coloca profissões uma acima da outra, e a gente sabe que o médico, para ser médico, ele precisou de um professor, que por sua vez precisou fazer um curso de magistério ou de educação, e que por sua vez também pode dar treinamentos e cursos técnicos também. Né? Então não existe nível superior, médio, inferior ou fundamental. Né? Na minha opinião, isso é uma classificação pedagógica e filosófica para o assunto, mas o que existe, na verdade, é profissionais habilitados e aptos para exercer aquela função
no momento que eles estão naquela atividade. A capacitação profissional é um dos requisitos básicos aí para ter uma equipe de qualidade, né, e produtiva. Então, se você tem a função de ministrar treinamentos em segurança do trabalho, está sobre você, profissional da segurança do trabalho, aluno da segurança do trabalho, desenvolver uma equipe de qualidade e que vai ser produtiva, tá? Qualidade, eu estou falando desde não se acidentar no ambiente de trabalho, e produtiva em realizar a atividade, né, de maneira com eficácia, né, com a maneira mais rápida possível, sem se colocar em risco possível, né? Na verdade, a definição correta aqui é eficiente. A gente até faz essa brincadeira em sala de aula, em um momento acho que pode ser utilizado para isso também, que é as definições, né, do que é eficácia, né, e o que é eficiência. Então, quando a gente fala sobre essa palavra aí, eficácia, né, nós estamos falando sobre aplicabilidade, benefício, né? Nós estamos falando aí sobre a capacitação daquele trabalhador. E aí, quando eu falo sobre eficiência, né, ela tem uma diferença básica aí. A gente está falando sobre eficiência, a gente fala aí sobre serventia, tá bom? Benefício. Mas aí depois a gente aborda um pouquinho mais disso na próxima aula. Deixa eu ver só se entrou alguém aqui no Skype. Dá um bom dia. É o Ricardo. Ricardo, seja bem-vindo, bom dia, tá bem? O Helder mandou uma mensagem aqui também, né? Falando que está no treinamento, beleza? Ricardo, eu só vou silenciar o seu áudio aqui, mas assim que você precisar, fique à vontade, tá? Faça algum comentário aí, porque a gente tá gravando a videoaula, tá bem? Mas fique à vontade aí, eu não tô conseguindo... Opa, tô apanhando aqui um pouquinho da seta. Aí, agora vai. Ativar o mudo aqui, beleza. Qualquer pergunta aí que você quiser fazer, Ricardo, fique à vontade, tá bom? Vamos por partes aqui. Então, voltando à definição de capacitação profissional, a gente fala sobre eficiência e eficácia, né? Alguns falam aí que é fazer menos com mais, fazer mais com menos, mas vamos deixar essa definição para a próxima aula. Então, a palavra de capacitação significa habilitar-se, né? Quando você está habilitado para dirigir um veículo, né? Você recebe lá a sua carteira nacional de habilitação, de capacitação. Você sabe dirigir, você sabe trocar marcha, você sabe fazer rampa, sabe fazer baliza, né? Pelo menos deveria saber. Sabe algumas sinalizações de trânsito, sabe que você tem responsabilidade em estar com um carro ou com uma moto nas mãos. E o trabalhador, que ele é capacitado, né, que ele é habilitado a realizar uma atividade de trabalho a quente, um trabalho em altura, um trabalho em espaço confinado, ele precisa estar habilitado para isso, né? Então você, profissional de segurança, vai tornar alguém capaz de colocar a sua vida, né, ao exercício da atividade ou da profissão, né? Ele vai subir lá em altura, com um cinto trava-quedas, com uma área isolada, né, com uma linha de vida, com capacete, com sapato, com óculos, com luva, mas acima de tudo isso, ele precisa ter internamente, lá dentro da sua formação profissional, dentro do seu intelecto, né, a formação profissional. Ele é usado também como estudo sistêmico e aprofundado da atividade do objeto de estudo. O que eu quero dizer com isso? Tem profissões, tem profissões e tem profissionais que eles estudam a atividade justamente como objeto de estudo, né, para entender sistematicamente o que pode dar errado. E se vocês não estão sabendo disso, você, profissional de segurança do trabalho, você, aluno da segurança do trabalho, será um tipo desse profissional. Você precisa ter uma visão holística, né, uma visão sistemática, uma visão do contexto do que pode acontecer caso alguém falhar ali na segurança. Eu gosto de dar muito esse exemplo, porque esse exemplo aconteceu numa empresa que eu trabalhava.
contrataram uma determinada empresa com uma mão de obra terceirizada, e essa empresa com mão de obra terceirizada não mandou a documentação necessária para realizar a atividade. Contrato de trabalho, ficha de EPI, certificado de trabalho em altura, enfim. Nós, como profissionais da segurança do trabalho aí, que zelamos pela vida, né, informamos o setor de recursos humanos e o setor de compras que aquela empresa não estava habilitada a realizar aquele trabalho de terceirizado na nossa empresa. Isso foi na parte da manhã, deu 4 horas, eles apresentaram o certificado de trabalho em altura, o atestado de saúde ocupacional, a ficha de EPI, apresentaram todos os documentos exigidos. Ora, a gente sabe que o trabalho em altura, né, ele é um curso que ele precisa de prática, ele precisa de formação específica, ele precisa de dedicação do trabalhador. E em 2, 3 horas, né, que foi essa diferença, aquela empresa apresentou a documentação exigida lá de trabalho em altura, né? Então foi muito engraçado, né, que a gente falou sobre isso, né, em um horário, e 4 horas depois, exatamente 4 horas depois, a empresa apresentou documentos comprobatórios, vamos falar assim, o documento de trabalho em altura da empresa, né, dos trabalhadores. Por que eles não apresentaram já no início, né, no começo da empresa? Porque a gente precisa não da carteirada, né, mas a gente precisa mostrar o documento que a gente tem, né, os documentos que a gente possui para poder realizar uma atividade. Isso, no caso, essa era de um trabalho em altura, tá bem? Mas quando a gente fala sobre esse efeito aí de profissão, né, a gente sabia das complicações que daria, né, que gerariam para a empresa um eventual acidente de trabalho com uma empresa que não tinha as documentações, né? E a gente precisa, né, enquanto profissional da segurança, avaliar essa documentação, ver se ela realmente é verídica, né? E lá na NR35 ela fala sobre isso, né? Fala sobre o trabalho em altura, fala sobre treinamento, fala sobre capacitação, e a gente sabe que a carga horária mínima é de 8 horas. Não dava para 2 horas, né, 3, 4 horas, o trabalhador ir lá e trazer um certificado que ele tinha feito uma habilitação. A não ser de um dia para o outro, talvez ele conseguiria fazer isso, tá bem? Aí a gente novamente trouxe toda essa situação e mostrou para a empresa que aquela empresa estava agindo de má fé. Na verdade, ela estava criando ali um certificado, uma documentação para poder pegar o trabalho e prestar o serviço e para ser remunerado por isso, sem se preocupar com a vida daquele trabalhador que estava exercendo aquela função, tá bem? Então, essa é a preocupação maior nossa. A gente tem que imaginar as consequências futuras, né, da segurança do trabalho. Quando a gente fala sobre apresentação, pessoal, eu tenho que ter uma metodologia de apresentação. E percebam, né, vocês conhecem aí cada profissional, cada professor, cada um tem a sua metodologia. Metodologia, né, é igual... cada um tem a sua, né? A metodologia é um método de trabalho, cada um vai desenvolver o seu. Por isso que aqui eu estou trazendo para vocês tópicos, eu estou trazendo definições. Essa é a minha metodologia de trabalho. Essa é a minha metodologia de apresentação. Quando eu falo, então, de desenvolver, né, uma metodologia de apresentação, eu preciso definir, primeiramente, o assunto a ser abordado. Eu já fui convidado para dar palestra em CIPAT, e aí chegou lá, né, aí eu não conversei o tempo suficiente com a empresa, e o assunto que eles queriam que eu abordasse lá fugia do meu conhecimento, né? Então, assim, me vi numa situação de saia justa, vamos falar assim, né, de calças curtas, que eu não sabia exatamente como passar isso para os trabalhadores.
realizei a palestra, mas o meu sentimento foi um sentimento de enganação e de fracasso, vamos falar assim, profissional naquele momento. São coisas que a gente não expõe, né? Mas a gente também tem a nossa parcela de erro na vida. É todo mundo aqui que tentou, errou alguma vez na vida, tá bem? Então eu tenho que deixar bem claro, né, a definição do assunto. Olha, eu quero eu quero uma palestra de trabalho em altura, espaço confinado e eletricidade. O profissional que assumir essa responsabilidade em falar sobre isso, ele tem que ter certeza ali que ele vai usar pelo menos umas 10 horas para passar o básico desses 3 assuntos, tá bem? Por isso que é legal a gente definir os assuntos, as prioridades, exatamente a carga horária daquilo que a gente vai abordar durante a apresentação. Saber qual é o meu público-alvo, né? Toda vez que eu vou dar uma palestra, um treinamento, uma capacitação, eu tenho que filtrar, eu tenho que levantar com a empresa qual que é o meu público-alvo. Quem que são aquelas pessoas que vão me ouvir? Tem pessoas que elas aprendem geralmente, na verdade, né, nós somos muito visuais, a gente gosta de aprender por exemplos, por vídeos, por técnicas, por abordagens feitas ali na hora. E aí, quando a gente fala sobre o público-alvo, tenho ali pessoas que gostam de slide, eu tenho pessoas que gostam de vídeo, eu tenho ali pessoas que gostam de ouvir a pessoa falando para fazer essa avaliação. Então, eu tenho tudo naquela palestra, naquele treinamento. Eu tenho um público-alvo muito misturado, muito misto, tá bem? E aí eu tenho que filtrar, né? Eu tenho que saber falar com cada um de várias formas diferentes. O tempo de duração da apresentação, olha, Conrado, você vai ter 1 hora de apresentação porque 1 hora é o suficiente para falar sobre riscos da hipotermia, por exemplo. É um assunto relativamente complexo, né? Do frio e os riscos que isso pode gerar. Mas 1 hora de duração é o suficiente. Agora, falar de consequências do acidente de trabalho. Talvez 2 horas de apresentação seria um tempo bacana. E ainda a gente conversar com o interlocutor, né, com quem está dando o treinamento, com quem está dando a apresentação, quem está ali ministrando aquele conteúdo. Então a gente também tem que abrir depois uma meia hora, 40 minutos para perguntas, tá? Então esse tempo de duração, ela tem que ser contado também o tempo que a gente vai passar debatendo, conversando. E fundamental, a gente não pode deixar de falar sobre isso, da clareza da linguagem. Não adianta eu usar palavras bonitas, né, durante a minha apresentação, sendo que elas não terão entendimento ao trabalhador. Não adianta eu ir lá falar para ele de subterfúgios, né, que são palavras que buscam lá do nosso dicionário, que a gente tem que ver o que é subterfúgio. Não adianta eu falar sobre mecanismo, às vezes por uma palavra que era melhor a gente falar de uma maneira mais simplória para justamente ser absorvido por quem está participando daquela apresentação. A gente vai abordar aqui umas técnicas de apresentação. Então, percebam que algumas pessoas elas colocam a mão no bolso para falar, algumas abraçam o próprio braço, né? Cruzam o braço, uns colocam o braço para trás, outros seguram uma caneta, né? E essas técnicas de apresentação, elas são individuais, a gente geralmente desenvolve, mas a gente tem alguns macetes a passar aí para vocês. A objetividade da apresentação, não adianta a gente ser prolixo, né? Ficar falando, enrolando, dando volta, sendo que a gente tem tempo, tem carga horária e tem pessoas muito bem definidas aí para receber aquele treinamento. A postura do apresentador perante o público, né, nas apresentações, se você puxar uma cadeira para falar, né, na apresentação, você pode criar uma certa empatia para quem está sentado. Né, a pessoa está olhando e vai falar, poxa, é verdade, a apresentação já está dando 1 hora, né, a pessoa deve estar cansada, né?
Mas a postura em pé, ela de certa forma auxilia, né, a quem está sentado te olhando, tá bom? Então a postura também do trabalhador, do apresentador, ela não é só física, né, ela é visual, o gesticular, movimentar as mãos, segurar no microfone ou utilizar um tripé de microfone. Então tudo vai depender muito da postura do apresentador. Alguns vícios de linguagem, né, tipo algumas palavras aí que criam, podem criar empatia, mas dependendo da pessoa que vai ouvir, tá ouvindo, vai incomodar muito no ouvido daquela pessoa, tipo palavras subir para cima, descer para baixo, né? São vícios que a gente tem numa linguagem que é normal a gente tratar em na sala de casa ou em sala de aula, né? Então, fazer pequenas correções desses vícios de linguagem e, e prezar aí pela simplicidade, pessoal. Ser simples é incrível, né? Quando a gente fala sobre a simplicidade, é uma das melhores coisas do ser humano. Quando a gente fala da simplicidade, a gente tende a gente tende a conhecer, né, essas dificuldades da vida, né, e ter um pouco mais de senso e de força para caminhar, tá bom? Então, é só uma observação aí que a gente aborda, né? Não, essa frase eu não lembro de quem falou, né, sobre a simplicidade, mas eu acho que é uma frase desconhecida, né, mas é de certa forma uma das mais famosas aí que a gente pode passar na aula de hoje. Eu vou apresentar aqui para vocês um palestrante, um orador fantástico, né, da brasileiro, né, que a gente tem diversos aí, mas eu gosto muito desse. Ele chama-se Reinaldo Polito, tá? Ele é um araraquarense, entretanto ele não mora aqui em Araraquara, acredito que ele mora em São Paulo. Ele tem uma escola de educação voltado aí para oratória também. E muita gente me pergunta isso. Ah, Conrado, eu preciso fazer um curso de oratória para falar em público, para começar a dar treinamento? Pessoal, curso, treinamento, palestra, cada um vai ter um formato de apresentar. Mas quando eu falo sobre fazer um curso, né, ter um curso, ou participar de um curso, ou estudar, sempre vai ser válido, né? Eu estaria sendo hipócrita aí, jogando uma bola de boliche, né, e tirando toda e qualquer esperança, se aquela pessoa que acredita que aquele curso que ela vai fazer vai auxiliar na parte profissional dela, né? Então, todo e qualquer curso ele é bem-vindo, ele é benéfico, tá bem? Lembre-se que o conhecimento aí ele não ocupa tanto espaço assim, também o conhecimento ele é absorvido, né? E todo curso ele é bem-vindo, também tem um curso de oratória, uma escola de oratória, mas também nesses tempos que a gente precisa economizar, os vídeos no YouTube auxilia bastante, tá bem? Eu posso ter ferramentas aí como o Flipchart, né, que muitas pessoas aí não vão lembrar o que é, mas aquele famoso bloco de papel, né, que a gente vai mudando ali as folhas. Posso usar as antigas transparências, né, que antigamente era muito comum, né? A transparência basicamente era ali uma folha plástica no qual tinha algumas anotações, né? Os slides, que são específicos aí numa apresentação em PowerPoint. O PowerPoint é um dos softwares que a gente pode utilizar para realizar apresentações, e os vídeos, que eles são interativos e auxiliam na elaboração aí de uma boa apresentação. Também eu vou deixar vocês aqui com o Reinaldo Polito. Esse vídeo tem aproximadamente 6 minutos, né? Se porventura vocês não estiverem ouvindo o áudio aí, podem falar comigo que eu compartilhei a tela e o som, tá? Mas às vezes tem algum probleminha aqui no Skype, a gente resolve.
Falar bem e saber se comunicar é mais que ter um vocabulário articulado e uma voz forte. Falar bem significa, acima de tudo, entender as necessidades e aspirações dos ouvintes. Será que na hora de negociar com seu fornecedor, você está sabendo se comunicar bem? Para dar dicas importantes sobre esse tema, a TVSM conversa com Reinaldo Polito, mestre em Ciências de Comunicação, professor de oratória e escritor. Siga agora o passo a passo para você melhorar a sua comunicação na hora dos negócios. O que significa falar bem em uma negociação? Algumas pessoas têm uma ideia equivocada sobre o fato de falar bem. Acham que falar bem é só ter uma voz bonita, ter uma gesticulação harmoniosa, ter um vocabulário perfeito. Falar bem significa resultado. Exatamente o que deve acontecer numa negociação. Não adianta você apresentar um projeto falando muito bem, falando com todas as técnicas, se o projeto não for aprovado. Não adianta você apresentar uma proposta se você não tiver aceitação da proposta. Falar bem significa você falar e conseguir o resultado que você pretende. Exatamente o que deve acontecer numa negociação. Então, se você pretende um resultado positivo numa negociação e consegue esse resultado a partir da sua comunicação, isso é falar bem, independentemente da técnica que você esteja utilizando. O que deve ser observado na comunicação para que o resultado na negociação seja eficiente? Estabelecido o objetivo para a sua negociação, aí você tem os recursos que pode utilizar. Falar, por exemplo, com uma voz pausada, pronunciando bem as palavras para que as pessoas possam compreender aquilo que você está dizendo, apresentando um ritmo na sua comunicação, alternando o volume da voz, a velocidade da fala, para que a comunicação seja agradável. Utilizar um vocabulário adequado para o momento. Se você vai falar, por exemplo, com um técnico no assunto e você utiliza termos técnicos, a comunicação vai ser eficiente. Você vai até projetar uma imagem positiva com a comunicação. Se você for falar, por exemplo, com o dono da empresa, que talvez não esteja tão familiarizado com termos técnicos, e abusar dos termos técnicos, talvez você tenha um prejuízo na sua comunicação. E uma gesticulação que seja harmoniosa, uma comunicação facial que seja expressiva, que seja coerente com a informação que você esteja transmitindo. Esses cuidados todos ajudam muito para que a mensagem chegue de uma forma positiva até o seu interlocutor. Como o supermercadista deve agir para que a sua comunicação tenha credibilidade? Primeiro, a naturalidade. Não adianta nada falar com toda a técnica de comunicação e ser artificial. Você pode até errar na técnica, mas se for natural e espontâneo, as pessoas vão acreditar na sua mensagem. Outro requisito importante para que exista credibilidade é a demonstração de conhecimento sobre o assunto que está sendo tratado. Não adianta nada você, supermercadista, conhecer o assunto com profundidade, se na hora de falar as pessoas não perceberem esse conhecimento que você tem. Aí é importante a comunicação bem desenvolvida. Aquele que fala com desembaraço, com desenvoltura, com convicção, demonstra esse conhecimento naturalmente no momento em que está falando. E se no momento da negociação der branco, como agir? Se durante uma negociação isso acontecer com você, por mais difícil que possa parecer, você precisa manter a tranquilidade e não se precipitar, porque quanto mais for a precipitação, pior fica o momento na hora do branco. Primeiro, procure repetir as últimas palavras como se você quisesse dar ênfase àquilo que você está dizendo. Normalmente dá resultado, você acaba encontrando o caminho. Se por acaso não der certo, use a expressão mágica, diga, na verdade, o que eu quero dizer é, quando você diz, na verdade, o que eu quero dizer é, você se obriga a recontar aquela informação por um outro caminho e acaba encontrando uma solução para o problema. Cresce cada vez mais o interesse das pessoas em se comunicar melhor. Hoje as empresas querem funcionários que se manifestem de maneira objetiva, clara e assertiva. Portanto, vale a pena conferir agora mais dicas, treine e faça bons negócios. Os vícios de comunicação, como o uso exagerado de ness, tas e ok, no final das frases podem ser ruídos que impedem a boa transmissão da mensagem. Frases incompletas, deixando o entendimento por conta do interlocutor, podem prejudicar a conversa e a negociação.
Evite usar constantemente os pronomes. Ele falou, ela disse, eles aprovaram. Às vezes, fica difícil saber quem é ele, ela e ele. Pessoal, esse vídeo ele é do Reinaldo Polito, né, no qual ele aborda aí alguns princípios da boa negociação, tá bem? Eu vou parar a nossa aula por aqui, eu só vou voltar aqui no Skype. Eu peço para vocês ativarem os microfones assim que vocês puderem, tudo bem? Só para a gente bater um papo aqui e finalizar a aula, tá bom? Bom dia. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom, cheguei meio atrasado aí, mas cheguei. Não tem problema, Ricardo, seja bem-vindo. Cara de pau, Bom Conrado, dia. ele tava dormindo. Tava dormindo, gente. Ó, eu tô indo porque estou explodindo de dor de cabeça, tá? Obrigada, Conrado. Beleza. Beijão. Beleza, pessoal, Nossa, eu ela vou é terrível. eu vou parar a gravação aqui. Só um minutinho, eu vou parar a gravação aqui e a gente volta a conversar, tá bem? Forte abraço a todos, até a próxima videoaula.